Queridos irmãos, graça e paz, nosso Senhor. E que legal ter esse tempo de louvor, de adoração. E não sei se você reparou na última canção que nós tivemos aqui, né? Diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E a palavra de hoje que nós vamos trazer aí, seguindo a nossa sequência de textos aí da exposição de Mateus, vai falar justamente sobre isso, sobre o nosso relacionamento com Cristo Jesus. E será que de fato nós podemos chamar Ele de nosso amigo, de nosso Senhor, de nosso Salvador? Obrigado, pastor. E eu quero começar perguntando para vocês a respeito disso. Se você soubesse, né, de alguma maneira aí, biblicamente é impossível, mas se você soubesse que Jesus voltaria no próximo domingo, como você viveria esses próximos 7 dias da sua vida? Como seriam esses 7 dias, 7 próximos dias da sua vida, essa semana? Como você viveria? E a resposta para essa pergunta basicamente reflete o relacionamento que você vai ter com Cristo Jesus. Porque pode ser que a resposta de você seja: eu precisaria conhecer esse Jesus, precisaria entregar a minha vida a Ele. Ou pode ser que você já tomou essa decisão e talvez a sua decisão seria: preciso falar de Cristo para meus familiares, para meus amigos, para alguém que eu amo. Então isso depende basicamente do seu relacionamento com Cristo Jesus. E essa parábola que nós vamos meditar nessa noite, né, ela vai trazer essa informação para nós sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. E como a gente fala aqui, Jesus já cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, né, como Messias, e automaticamente a gente sabe que ele vai cumprir as promessas que ainda está por vir, e dentre das quais a sua volta. Eu convido então a abrir o texto de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler aí os versículos 47 ao 58. Nós vamos terminar aí esse capítulo de Mateus, que nós vamos ver essa parábola da rede. Mas eu aproveitei também para pegar aí o final junto aí, que tem uma história aí de Jesus, né? Um relato aí da vida de Jesus também, que aponta também para o perigo da familiaridade. O perigo de às vezes a gente conhecer, mas não viver. E é isso que nós vamos meditar nessa noite nesse texto. Mateus, capítulo 13. Mateus é o primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus, capítulo 13, dos versos 47, então, até 58, né, que a minha Bíblia, provavelmente a sua, vai ter um títulozinho aí escrito, né, a parábola da rede. E diz o seguinte, versículo 47, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E então não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Vamos orar? Senhor,
Entregamos, Pai, este momento de meditar na Tua palavra, Senhor. Esteja usando, Pai, a minha vida, Pai, conforme o Teu querer, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Que Teu Santo Espírito, Pai, esteja sondando os nossos corações e que possamos meditar na Tua palavra e, principalmente, deixar ser moldado por ela, Pai. Nos transforme, Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Em Teu nome que eu oro. Amém. Então a gente tem visto aí nessas últimas semanas várias parábolas, né? A gente tem pregado aí nessa sequência de Mateus. E Mateus capítulo 13 vai trazer aí 7 parábolas em sequência. Eu vou passar aqui, provavelmente eu vou esquecer durante o culto, né? Mas vou tentar não esquecer de passar os slides. Mas a gente vê aí então a 7ª parábola de Jesus. Até então Jesus fala aí da parábola do semeador, que é a parábola aí que, não sei se vocês lembram ainda da palavra que foi o Valmir que pregou aqui, né? Que falou da semente que é espalhada, né? E a gente vê que a eficácia não está em si na semente, mas no solo que recebe ela, né? Algumas crescem, frutificam, produzem frutos, outras, infelizmente, acabam não crescendo, acabam não produzindo e fracassando. A gente vê também a parábola do joio e do trigo. Foi algo que a gente viu, essa coexistência entre o bem e o mal, que a parábola do joio e do trigo tem muita semelhança com a parábola de hoje. A gente viu a parábola da mostarda e do fermento, que foi aí do último culto que foi pregado. Também a parábola do tesouro e a parábola da pérola, né, que fala da importância, né, e do valor do reino dos céus para aqueles que compreendem a profundidade, compreendem o verdadeiro valor que está na palavra do Senhor, da salvação, da eternidade, que não existe preço maior ou conquista maior que a gente possa obter em nossa vida do que entregar a nossa vida a Cristo Jesus. E aí a gente chega então a essa última parábola, que é a parábola da rede. E por que Jesus pega uma parábola de pescador, né, de pescaria? E aí a gente volta para o contexto da história, né, o contexto histórico que existia no povo de Israel e o próprio contexto dos discípulos que viviam. Né, boa parte dos discípulos, dos 12 escolhidos por Jesus, eles eram pescadores. Então Jesus pega uma parábola e conta para eles pegando símbolos, né, do dia a dia deles. Eles conheciam a pesca, conheciam a rede, conheciam o que era peixe bom, peixe ruim. Então por isso que Jesus faz questão de contar para que eles pudessem, de certa forma, compreender com a didática do dia a dia deles o reino de Deus. E essa parábola, como eu disse, então vai falar um pouco sobre a volta do reino de Deus, né? O reino na sua plenitude. Basicamente, Jesus fala aqui que a rede lançada ao mar, né, representa a pregação do evangelho, ou a expansão do reino de Deus neste mundo, né? E ele diz que essa rede, ela recolhe então toda a espécie de peixes, né, todos os tipos de peixes, simbolizando, né, a diversidade de pessoas que ouvem a palavra de Deus, a diversidade de pessoas que até mesmo convivem na igreja. E também a praia, né, que por sua vez aí é o local da separação, que é um símbolo claro aí do julgamento, do fim dos tempos, e de que a gente deve estar preparado para esse dia. Basicamente, a parábola vai ter esses símbolos, essas ações dentro dela. E aqui a gente vê, né, que os pescadores, que Jesus vai explicar depois, que são os anjos, né, que vão fazer essa seleção e separar, né, os peixes bons dos peixes ruins. E essa imagem então é crucial para a gente compreender a perspectiva sobre a consumação do reino de Deus. E o primeiro destaque que eu quero fazer para vocês nesta noite é que a rede já foi lançada ao mar. O versículo 47 diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes, ou todos os tipos de peixes. Como eu comentei aqui, a rede ela representa o reino dos céus, representa o evangelho que é pregado. Né? Hoje a gente está lançando a rede aqui, né? Anunciando o evangelho, anunciando a vinda do reino, anunciando Jesus. E a gente vê que o evangelho já é lançado há muito tempo. Se olhar para nossos dias atuais, ele é pregado nas igrejas, né? Pregado nas casas, é pregado na internet, né? Hoje, com o avanço das redes sociais, a gente tem tanto conteúdo bom na internet. É claro que vai ter também conteúdos que não são bons, mas existe muito conteúdos bons em que o evangelho é pregado e os vídeos alcançam milhares e milhares de pessoas. Então eu vejo assim que basicamente no nosso contexto atual,
é difícil a pessoa que não ouve falar de Jesus. Pode até ser que ouve falar errado de Jesus, mas ele ouve a palavra de Deus, ele ouve o Evangelho. E a gente vê que ele alcança, então, praticamente todas as pessoas. Estatisticamente falando, poucos povos no mundo não foram alcançados pelo Evangelho. Mas, basicamente, a grande maioria já foi lançada. E estudando sobre esse texto, sobre essa analogia do alcance do Evangelho, eu li, né, que um autor que comparava a rede como um hospital nos dias de hoje. Porque o que é um hospital para nós hoje? O hospital, ele alcança todos os tipos de pessoas, desde a criancinha mais pequenininha à pessoa mais idosa, né? Quando ela fica doente, ela vai procurar o hospital para ter cura. Ela alcança todos os níveis sociais, do mais rico ao mais pobre, né? Todos os tipos de etnias, porque a gente sabe que é certo, algum dia da nossa vida, provavelmente, nós vamos precisar de um tratamento, nós vamos precisar ir ao médico, nós vamos precisar ir ao hospital. Mas entrar num hospital não significa necessariamente estar curado. Não é verdade? Às vezes, muitas pessoas vão ao hospital buscando cura, mas infelizmente acabam falecendo, porque nós não somos seres eternos, né? Se os hospitais tivessem esse poder de cura milagroso, né, nós teríamos a eternidade aqui na Terra. Mas então a gente vê que estar no hospital não significa estar curado, né? Pode ter a busca por essa cura. E essa parábola traz a mesma informação de que às vezes não basta estar apenas perto do reino de Deus, ou mais especificamente, não basta apenas tu estar dentro da igreja se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus. Porque o que te faz participante do reino dos céus é você tomar a decisão por Cristo, é ter Ele como seu único e suficiente Salvador. É isso que vai te fazer te tornar salvo. Então, frequentar uma igreja simplesmente por frequentar não traz a salvação. É claro que o fato de você depois ser salvo pela decisão em Cristo Jesus, você vai frequentar uma igreja. É um ato consequente da salvação. Mas se você não tomar aquela primeira decisão, não vai ter como alcançar a salvação. Por nossos méritos, por nossas ações, por nossas atitudes, a gente nunca vai alcançar isso. E esses dias atrás, né, já faz um tempinho, a gente, muitas vezes pós-PG dos Adobes, né, a gente tem um tempo que eles começam a fazer perguntas, né, o Israel está praticamente quase se formando em teologia, né, porque muitas perguntas vão para o Isra lá e ele tem que se virar nos 30. Mas uma das perguntas que surgiu, e geralmente tem alguma pergunta meio polêmica, né, para ficar mais legal as conversas, né, e um dia eu lembro que saiu aquela pergunta de como Deus vai julgar aquelas pessoas que não ouviram falar de Deus. Né? Talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Porque é uma pergunta realmente polêmica, né? Como vai ser aqueles povoados que nunca ouviram falar do Evangelho? Como será que Deus vai julgar eles, né? E eu não quero entrar aqui na questão da resposta hoje, mas eu quero fazer você olhar para o contraponto dessa pergunta. Porque o que nós temos feito com a revelação que chegou até nós é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que a gente tem feito com a palavra de Deus que chegou até nós? Com aquilo que já foi pregado, com aquilo que nós já lemos, com aquelas informações que nós já recebemos. O que nós temos feito com essas informações? Nós temos deixado ela transformar a nossa vida, moldar, né? A palavra de Deus tem moldado o nosso dia a dia, cada vez que a gente abre, cada vez que a gente lê. A gente tem deixado isso acontecer na nossa vida, porque nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós recebemos. E todos nós aqui nessa noite, nós temos essa informação de que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador que pode trazer a salvação para nós. Então a pergunta nesse ponto não é se você está na rede, mas a pergunta é, você tem sido transformado pelo reino de Deus? Você tem deixado com que Ele molde o seu dia a dia? Molde as suas atitudes, as suas ações? E aí eu parto para o segundo ponto sobre isso, é que haverá uma separação, né? O versículo 48 diz, quando está cheia, né, a rede, quando está cheia, né, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam junto aos peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Então aqui a gente vê Jesus mudando um pouco o foco, né? Jesus começa falando da rede que é lançada no mar, né, ou no rio, enfim, qualquer lugar ali, né?
Mas agora ele fala do momento de uma seleção, do momento que a rede é tirado da água, é tirado todos os peixes de dentro e começa a separação, né? Os peixes bons vão para cestos e os peixes ruins eram descartados. E não sei se você vai ter a mesma impressão que eu não conheço muito de pescaria, né? Mas quando eu li essa parábola, né? Olhava como peixes bons, automaticamente pensava em peixes grandes, né? É óbvio, né? Quanto maior o peixe, melhor fica, né? Mas aqui a gente precisa olhar muito também para o contexto. Essa parábola não foi contada em 2026, aqui em Palmitos, né, por Jesus. Mas essa parábola foi contada aí há mais de 1.900 anos atrás, lá em Israel, num outro contexto, né, num mundo completamente diferente que a gente vive hoje. Mas principalmente tem um contexto muito forte religioso. O povo judeu tinha várias regras, vários ritos que eles deviam seguir na sua vida. Em Levítico 11, a gente vê aí um texto que fala um pouco sobre o que era peixes bons e peixes ruins para o povo judeu. E quando Jesus conta essa parábola, ele estava falando para essas pessoas inseridas nesse ambiente religioso. E Levítico 11, capítulo 11, versículo 9, eu vou estar vendo aqui esses versículos, a gente já passou no PG no passado, quando a gente estudou o texto de Levítico, né? Diz: de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Todas as criaturas, porém, que vivem nos mares ou nos rios, que não tenham barbatanas nem escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão impuras para vocês. Por isso, não poderão comer a carne delas e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas nem escamas será impuros para vocês. Basicamente, o que esse texto de Levítico traz aqui a informação é que os peixes bons eram aqueles peixes que tinham escamas, e os animais aquáticos que não tivessem escamas, automaticamente eram animais que eram ruins e descartáveis. E estudando sobre isso, e entrando nesse texto, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes, e que faz todo sentido, pelo menos para mim, fez meditando sobre esse texto. E pegando um aspecto um pouco de biologia aí, qual é a função das escamas do peixe? Porque parece ali que essa separação entre peixes bons e ruins está nas escamas deles, né? Na função que Jesus traz, que Levítico traz ali no caso, né? E as escamas, elas agem então como um escudo contra predadores, contra pancadas, né, que os peixes recebem no dia a dia, né? E além de protegerem a pele de infecções fúngicas e bactérias, né? Então a escama tem uma proteção para o peixe. O peixe pode estar lá numa água contaminada e as escamas vão trazer um pouco essa proteção para que eles sobrevivem, né? Para que eles vivem naquele ambiente. Mas eu trago a pergunta para nós, pegando aqui um pouco esse contexto assim. Nós hoje, praticamente a gente vive num ambiente contaminado, né? Uma sociedade que muitas vezes contraria os princípios de Deus, que anda em desacordo com aquilo que a gente acredita que é verdadeiro e que a palavra de Deus afirma, né, que é o melhor para nós. E será que a gente tem usado a armadura de Deus, que Efésios capítulo 6, por exemplo, fala, né, de revestirmos com a armadura de Deus? Será que nós temos buscado se revestir dessa armadura para que a gente não seja contaminado pelas coisas do mundo? Como será que nós temos vivido? Como será que nós temos alimentado o nosso dia a dia com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente assiste? Porque muito daquilo que a gente olha, muito daquilo que a gente escuta, influencia o nosso dia a dia. Influencia as nossas decisões, influencia a nossa perspectiva de mundo, a nossa cosmovisão de como a gente enxerga as coisas. E aí eu te faço a pergunta: o que você tem olhado? O que você tem assistido, escutado? E você tem deixado esse livro aqui moldar a sua vida? Você tem deixado que a palavra de Deus realmente seja a tua armadura, para que você não seja contaminado pelas coisas deste mundo? A gente precisa pensar muito. E eu pego um exemplo bem clássico que a gente vê nas redes sociais. Existe o algoritmo, né,
de que quanto mais interação você tem com vídeos, ou quanto mais o vídeo tiver comentários, curtidas, mais o vídeo acaba se compartilhando para outras pessoas. Provavelmente você já tem essa experiência de tu abrir teu Instagram, ou abrir teu Face, o YouTube, ter vídeos aí, ou vídeos ou matérias, reportagens de pessoas que você não segue, de pessoas que você não conhece, mas que o vídeo está lá, de alguma maneira apareceu no teu feed de notícias. E às vezes, muitas dessas notícias notícias ruins, não sei se você já percebeu isso, principalmente se tu abrir o Face, porque normalmente, a gente fala aí de postagens caça-likes, normalmente são postagens de notícias tristes, de notícias ruins. Essa semana eu tenho bastante gente lá da região do Rio Grande do Sul, lá da região de Juí, e essa semana aconteceu um acidente lá, né, de um caminhão com um Fiat Uno, né, e aí nem precisa dizer que houve mortes, né, o Fiat Uno virou uma caixinha de fósforo perto de um caminhão, e eu nem precisei procurar essa notícia. Quando eu abri meu Face, meu feed de notícia, tinha assim umas 10 postagens consecutivas de amigos meus que compartilharam aquela notícia, né. Daí eu comentei com a Sara, digo, meu Deus, né, como pode isso? Será que se fosse uma notícia boa, teria tantos compartilhamentos assim? E a gente deve refletir um pouco sobre isso. O quanto o nosso coração, às vezes, é tendencioso a olhar para coisas ruins e compartilhar ainda isso, né? E às vezes a gente vê tantas coisas boas que acontecem no mundo e não recebe a mesma proporção de que as coisas ruins. Então a gente precisa estar muito atento sobre isso, sobre como nós temos vivido, sobre como nós temos olhado para as coisas do mundo e principalmente se nós temos olhado para a palavra de Deus. Porque tem uma aplicação muito impactante sobre isso, é que os peixes, eles estão todos eles debaixo da água. Embaixo da água tu não consegue ver a aparência de um peixe, né? Tu só consegue ver um peixe quando puxa ele para fora. E essa parábola traz essa ilustração, que quando os peixes são trazidos para fora, eles são separados, né? Separados dos bons dos ruins, porque traz uma verdade muito profunda para nós. É que Deus, ele não olha a aparência, ele vê o nosso interior. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem de fato nós somos. E por isso nós precisamos tomar essa decisão por Cristo Jesus. Eu quero chegar ainda a mais um ponto, e aqui chegando mais ao final da palavra, essa questão do julgamento final, do juízo final, e que o reino de Deus ele exige uma decisão para nós. Né? Jesus termina, vai concluindo a sua parábola dizendo, assim será na consumação dos séculos. Jesus está falando de algo que está por vir e de algo que vai acontecer com todos nós. Essa parábola é algo que Jesus deixa claro sobre o juízo final. E é um amor verdadeiro que Jesus traz para nós, porque o amor verdadeiro ele aponta também para os perigos, né? E é por isso que ele fala para os discípulos, né? Entenderam essas coisas que eu estou falando? Ele queria ter certeza que aquela galera lá que estava ouvindo as palavras tivesse certeza da profundidade daquilo e da seriedade que eram aquelas parábolas. Então, e isso vale para nós também hoje. Não basta a gente ter a informação, a gente precisa viver ela. A gente fala muito aqui, né, quando a gente prega, né, que Deus não está interessado no nosso fazer, Ele está interessado em nosso ser, em aquilo que a gente é. E a gente precisa tomar essa decisão. É como você ter várias informações sobre alimentos, né? Conhecer tudo sobre um alimento. Mas se você não se alimentar, você vai morrer de fome. E assim também é com Deus. Não basta a gente ter milhares de informações sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, se a gente não viver em acordo com a palavra de Deus. E é por isso que eu trago essa questão do perigo da familiaridade. E é por isso que eu peguei esse texto da sequência da vida de Jesus aqui, que é relatado por Mateus. E Mateus ele é muito intencional em como ele coloca os relatos na Bíblia da vida de Jesus. Porque após ele falar dessa parábola ali da rede, ele fala que Jesus vai para a sua terra natal. E ele começa a anunciar aquilo que já vinha fazendo em outros lugares, em outros locais. Mas o que acontece com aquelas pessoas que conheciam Jesus, que conheciam a sua família? Eles começam a olhar e dizer, não é esse o filho de Maria? Né? Não é esse o irmão de Tiago, de Judas? Né? Nós não conhecemos as irmãs dele, não estão aqui no meio de nós. De onde vem tudo isso que ele fala?
E o texto mostra que Jesus não pôde fazer muitos milagres, não pôde propagar o reino de Deus no meio do seu povo, no meio ali das pessoas que estavam próximas da sua família. Isso é um grande alerta para nós hoje, porque quando penso nisso, eu olho para o nosso dia a dia e a gente muitas vezes vai, por exemplo, em prédios públicos. Eu não conheço aqui a prefeitura, por exemplo, de Paulites, mas várias prefeituras que eu já entrei, normalmente tem uma cruz numa sala ou na recepção, em algum lugar tem uma cruz exposta. E hospitais, né, todos eles têm cruz em algum lugar. Outros locais é meio normal você ver uma cruz. Agora eu te pergunto o quanto realmente aquela cruz faz significado para aquele local. Será que as pessoas que estão lá realmente percebem a importância daquilo? Às vezes a gente se acostuma, né, com símbolos tão importantes do cristianismo, mas não percebe a profundidade desse símbolo, né? A cruz representa uma salvação que nós temos. Mas as pessoas se acostumam tanto que aquilo às vezes significa apenas um objeto e aquilo já não faz mais diferença para ela. E nós precisamos evitar isso, evitar que a gente se torne apenas conhecedores e não discípulos de Jesus. Aquelas pessoas que se relacionam com o nosso Mestre. A gente precisa tomar essa decisão. Aquelas pessoas conheciam a família de Jesus, conheciam quem era a mãe, quem era o pai, quem eram os irmãos, mas eles de fato não conheciam a Jesus, não se relacionaram com Jesus. E para mim o que mais impacta disso tudo é que Jesus, por exemplo, ele cura até uma mulher samaritana, que era o maior inimigo do povo judeu. Mas lá na sua cidade, ele não pôde fazer muitas coisas porque as pessoas não acreditaram nele, não acreditavam nas suas palavras. Queridos, a gente precisa realmente tomar essa decisão de fé e de viver esse evangelho no nosso dia a dia. E viver e acreditar na sua fortaleza, acreditar que os caminhos deles são melhores do que os nossos. Esse é um dos grandes passos, né, para a gente não andar até ansioso na nossa vida, né? É da gente descansar em Deus, descansar em Cristo Jesus. E é claro que isso é uma baita dificuldade, né? Uma baita decisão, porque muitas vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois, né? A gente esquece de descansar em Cristo Jesus. Mas a gente precisa tomar essa decisão. E eu chego no quinto e último ponto aqui para não se alongar muito, que é o discípulo maduro, ele vai produzir frutos, que é algo que a gente também já tem falado aí nos últimos cultos, e as parábolas de Jesus apontam para isso. Né? Jesus fala que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas, coisas novas e coisas velhas, né? Jesus, então, encerra a sua parábola falando da maturidade espiritual. Queridos, quem entende o reino dos céus, quem entende a profundidade do evangelho, vai tomar uma decisão por Cristo Jesus. E quem tomar a decisão por Cristo Jesus vai tomar a decisão de crescer em conhecimento. Porque você vai querer se relacionar com esse novo amigo. Você vai querer conhecer aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que agrada, aquilo que desagrada. A gente vai buscar esse crescimento. A gente vai buscar essa maturidade espiritual, de sermos maduros na nossa fé. E principalmente a gente vai compartilhar isso para as outras pessoas. Porque quando a gente compreende o valor que as Escrituras têm, que Jesus tem na nossa vida, nós vamos compartilhar isso para as outras pessoas. Nós vamos falar deste amor para que os outros tenham a mesma experiência que nós um dia tivemos em Cristo Jesus. E a maior ilustração sobre isso é de uma árvore, né? Uma árvore que produz frutos, ela nunca vai produzir frutos para si, né? A árvore não vai se alimentar do seu próprio fruto, mas não. Vêm as pessoas ali, tiram o fruto dela e usufruem disso. E a nossa vida também, com Deus, também deve ser como uma árvore de frutos. Um verdadeiro cristão, ele vai abençoar a vida dos outros. Ele vai amar as outras pessoas. Ele vai ajudar as outras pessoas. É uma consequência da nossa salvação. É uma consequência da nossa fé em Cristo Jesus, da nossa decisão por Cristo. E então eu quero terminar trazendo essas 3 aplicações para nós hoje, que a gente viu nessa parábola. A primeira decisão é essa urgência da decisão. A parábola da rede nos lembra da iminência de um juízo final. A verdade é essa, haverá um juízo final.
E nós precisamos tomar essa decisão por Cristo Jesus. A única maneira de sermos salvos desse juízo é tomar essa decisão por Cristo Jesus. A segundo aspecto é a natureza da verdadeira fé, né? Que não basta apenas estar na rede, ou deixa eu contextualizar um pouco melhor, não basta apenas estar na igreja. Você precisa ser igreja, né? Você precisa ser de Cristo. Você precisa pertencer a Cristo. Não basta apenas você saber. Você precisa se relacionar e se entregar para Ele. E por fim, existe essa responsabilidade também do discípulo, né? Quando a gente toma a decisão por Cristo Jesus, nós somos discípulos dele. E aí, essa decisão nos torna chamados a viver a palavra, a viver de acordo com o Evangelho e compartilhar essa verdade com as outras pessoas. Nós devemos extrair coisas boas, né? Extrair do tesouro, né? Da palavra de Deus, essas verdades que são, ao mesmo tempo, antigas, né? Porque já estão há tantos tempo escritas, mas ao mesmo tempo são tão novas, porque toda vez que a gente lê a palavra, ela fala com nós, ela muda, ela molda o nosso caráter, o nosso coração, os nossos pensamentos. E isso vai ser até o final da nossa vida. Você pode ver 300 vezes o mesmo versículo, mas ele pode falar 300 vezes com você de maneira diferente. E assim ele vai moldando e nos transformando em cópias de Jesus. Esse é o nosso objetivo, de viver para Ele, se entregar por Ele e estar pronto para esse dia quando Ele vier. E claro, deixar o agir dele fazer a diferença na nossa vida. Quero convidar você a estar orando neste momento. Senhor, te louvamos, Pai, por este culto, por este momento de palavra, Senhor, e assim como essa parábola nos traz esse chamado de que o seu reino será consumado, Pai, que o seu reino está próximo e que a gente deve estar preparado para esse dia, Senhor. Esteja soldando os nossos corações, moldando nossos corações, Senhor, e que a gente possa, de fato, Pai, cada um que está aqui nessa noite, ter essa decisão de entrega a Ti, Senhor, de ter o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor. Assim como também, Pai, nos molde diariamente, Pai, no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente tenha essa fome de abrir a Tua palavra, Deus, de ler ela e principalmente deixar com que ela age nas nossas vidas, Senhor. Que possamos, Pai, agir diferente como aquelas pessoas que conheciam a família de Jesus, que conheciam o contexto, mas não deixaram que Jesus realmente guiasse a vida delas, se transformasse por elas, Pai. Que nós sejamos não apenas conhecedores, mas que a gente viva a palavra em nossa vida, Senhor. Molde, Pai, capacite a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai, que a gente possa viver isso. Em Teu nome que nós oramos. Amém.